Fala galera, beleza? Aqui é o pastor Alisson Santiago e acabei de chegar de viagem cansado. E eu, quando era líder, na verdade eu tenho visto os meus líderes agora com uma dificuldade que eu tive desde que eu era líder também, né? Tem coisas, é interessante isso, tem coisas na comportagem hoje que ninguém te ensina, né? Você aprende na raça. Então, às vezes você chega numa campanha, você aprende a fazer casa em casa, você aprende a fazer indicação, aí você vira líder, você vai recrutar, o pastor tá ali, você vê, ouve, mas eu acho que falta isso aí, uma lacuna, né? Da gente, qual que seria o nome, amor? De fazer uma oferta, assim, como que é? De sair do mundo das ideias e concretizar algo. Você entendeu o que eu tô falando ou não? Tem o brainstorm, que é chuva de Não, ideias, mas aí você não, você tá piorando. sai da. É que tipo assim, ó, tem oferta para casa em casa, oferta para indicação. Ah, vamos aprender a recrutar. Não tem um material assim. Algo concreto. Não tem algo concreto, mas era outro nome que eu queria usar. E não tem algo concreto, né? Então, esse vídeo é para Palpável. líderes, é algo palpável. Fica muito no mundo das ideias. Então, esse vídeo eu acho que vai servir para algum líder aí que assistir, algum comportor. É interessante isso. Por que recrutar? Cara, o porquê? Primeiro, se você é líder, não existe campanha, não existe líder sem comportor. Essa ideia de não recrutar, de não ir atrás, e você é líder, cara, você quer uma campanha? Você quer ser líder? Então, o líder, o que ele tem? Eu não gosto da palavra seguidores, né? Mas o líder, ele tem os seus líderes. Minha mulher tem razão. Simples. O líder tem os seus liderados e por aí vai. Por que um comportor deveria recrutar? É interessante isso. E eu virei essa chavinha depois de virar líder e eu sensibilizo aí você que está assistindo esse vídeo, que você é comportor. A pergunta é, geralmente o comportor, ele está onde agora? No colégio. No colégio, o que você faz? Você estuda, você lê a sua lição, mas a pergunta é, o que você tem feito fora as férias para fazer Jesus voltar? Isso daí é uma coisa que todos os dias, né, todo mundo fala, pastor, você é muito intenso, você faz muita coisa ao mesmo tempo. E cara, eu não acho que eu faço muita coisa ao mesmo tempo, eu acho que eu faço aquilo que tem que fazer. A pergunta é, você comportor, o que você tem feito durante o semestre que faz Jesus voltar? Um vídeo, cara, algo palpável, assim, que você fala assim, sabe quando você chega do campo cansado, que você deu um monte de ofertas e fala, caramba, que legal. E a Ellen White, ela fala o seguinte, aonde tem que ter um comportor, cara, tem que ter 100, tem que ter 1000. Por quê? Cara, como folhas de outono, queremos fazer Jesus voltar? Queremos. Então o mínimo que a gente precisa fazer é espalhar comportor pelo Brasil e pelo mundo, e a gente faz isso recrutando. Então eu acho que a responsabilidade do recrutamento, de levar pessoas para a comportagem, nem sempre, e não deveria ser assim, né? Do líder. A responsabilidade é de todos nós. Tem uma pesquisa aí, eu acho que foi a União Sul que fez, que os comportores que permanecem na comportagem são aqueles comportores que vieram por outros comportores. Então o poder que a gente tem como comportor, ele às vezes acaba sendo mais forte que um líder tem. Então eu não preciso ficar falando muito sobre isso, né? Então, cara, quem tem que recrutar? Qualquer um, não só que ama a comportagem, aqueles que amam a Deus, entendem o que é comportagem e querem fazer Jesus voltar. Então essa responsabilidade é de todos nós. O primeiro passo para o recrutamento, eu diria que seria a ética. É o mínimo, gente, ética. Você não recruta comportor de outra campanha, você não recruta um comportor dentro de uma campanha. Eu já errei muito como líder e não erre. Uma pergunta muito básica. Ciclano, fulano, Maria, José, cara, você tá fechado com alguma equipe para as férias? Tô. Então, cara, que Deus te abençoe, dá um abraço aqui, ora com a pessoa e pronto. Às vezes a gente quer, assim, a gente tem achando que a gente precisa fechar todo mundo e vamos, e cara, realmente a gente tem que ter pressa. Mas, cara, a gente não constrói um castelo destruindo o castelo dos outros. Eu vi essa frase do pastor Hélio Machado. Ninguém constrói algo destruindo algo do vizinho. Primeiro passo que eu acho que a gente precisa falar é sobre a ética, né?
E a pergunta ela é muito simples. Cara, você está fechado para comportar em algum lugar? Cara, não, sim. É muito simples. Então a pessoa não tá. Você vai ali, conversa com a pessoa, faz a proposta, né? A gente vai falar sobre a oferta em si de recrutamento. E assim, um dos problemas que eu tive e eu vejo muita dificuldade hoje nos líderes atuais, né? Eu trabalhei na liderança muito mais que como comportor. E a grande dificuldade que eu vi foi líderes que eles não têm uma rotina. Então, cara, o cara ele levanta, ele não sabe se lê a Bíblia, ele não sabe se vai jogar futebol, ele não sabe o que ele faz. E, cara, você precisa ter uma rotina. Você é líder, você é comportor, cara, tenha uma rotina. O que você vai fazer quando acordar? Você vai acordar que horas? Cara, você estuda até que horas? Você vai estudar à tarde? Então divida o seu tempo, divida o seu dia. E isso vai fazer muita diferença. Eu sempre falo para meus líderes, cara, vocês se debruçarem 1 hora, né, sobre comportagem, cara, a gente vai evoluir muito. Mas qual que é o problema? Tanto o líder como o comportor, né? O comportor ele vai lembrar de comportar só nas férias. E se você pode perceber o comportor que ele durante o semestre pensou na comportagem, cara, ele tem sucesso. O líder é a mesma coisa, cara. Você pensa quando na campanha? Todos os dias. Você pensa em recrutamento o quê? Todos os dias. Tem gente que tem dificuldade em fazer que o recrutamento seja algo normal e tem muita dificuldade porque, cara, recrutar. Exemplo, você é comportor ou líder. O que é comportagem para você? É um trabalho ou é um estilo de vida? Então, para mim, comportagem sempre foi um estilo de vida, nunca foi um trabalho. Tem aquela frase, né, que às vezes dá certo, às vezes dá errado. Faça o que você ama e nunca mais. Cara, você não vai estar trabalhando, você vai estar fazendo o que ama. Então, a comportagem para mim é algo muito leve. Então, se a comportagem é um trabalho para você, realmente ela vai ser pesado em algum momento. Então, cara, divida o seu tempo. Então, cara, meu dia amanhã assim, 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 das 6 às 7 eu vou estar recrutando. Se você tem dificuldade em fazer que o recrutamento seja teu estilo de vida, então você seja disciplinado e faça. Então, disciplina nem sempre você faz aquilo que você ama, mas você faz aquilo que tem que ser feito e pronto. Então, tenha tempo para isso. Então, quando que você recruta? Gente, todos os dias, tá? Todos os dias. Então, gente, como que recruta? É igual comportar. Quando você vai comportar de casa em casa, o que você faz? Você dá bastante oferta. Você está ali para aprender na tua primeira campanha, você está aprendendo da oferta. Então, quanto mais oferta você dá, melhor fica a sua oferta, melhor você entende o que é comportagem e maior a sua probabilidade de sucesso. Quando você vai para a indicação, algumas coisas mudam. Você diminui às vezes o seu número de oferta, dependendo da sua metodologia, né? Cada um trabalha de um jeito, mas você é mais assertivo. Então, estou de casa em casa, cada 7, 8, eu preciso da oferta para vender em um. Né? Geralmente é porque você está ruim mesmo. Um comportor que está começando com a oferta alinhada, cara, cada 5 ofertas é uma venda. E aí quando o comportor ele ganha mais experiência, vai ter, cara, cada 3 ofertas, uma venda. Quando a gente vai recrutar, a gente precisa entender isso. Tem gente que quer falar com 2, 3 pessoas na semana e quer fechar com todos. Cara, não acontece. No começo eu falava com muita gente para levar poucas pessoas para a comportagem. Hoje a gente consegue ser mais assertivo, porque se você vai de casa em casa, indicação, palestra, agendamento, o que é o recrutamento? Cara, é uma venda. Tudo hoje é venda de ideias, de produtos. Então, quando você está de casa em indicação, ou até um palestrante, o que ele vende? Cara, um produto. O agendamento, ele vende o quê? Um serviço. Por isso que poucas pessoas têm tanto sucesso no agendamento, né? Porque as pessoas não viram a chave. É diferente quando você vende um produto e um serviço. E o recrutamento? Não é um produto, é um serviço, é uma ideia, cara, o que? Você precisa mentalizar o que é o recrutamento para você. O que você está oferecendo para a pessoa? Eu sempre coloco na minha mente o quê? O que eu estou oferecendo para ela? Cara, não é dinheiro, não é sucesso. Cara, eu estou oferecendo para ela ser instrumento. E para mim isso já dá. Então, quando eu quero chamar alguém para comportagem, eu não estou chamando ela para ter sucesso financeiro, para ser... Cara, eu estou chamando ela para ser instrumento no lugar onde nós vamos estar.
na localidade onde nós vamos estar. Pronto. Então eu sempre oro, Deus, me leve nas pessoas certas, eu não quero número, porque aí entra uma coisa importante do recrutamento. Existe a quantidade e existe a qualidade. Eu já tive comportores e líderes, na verdade, né, que entendem que precisa da quantidade e precisam da qualidade. Mas não é responsabilidade nossa olhar para alguém, mano, e falar, não, ai, ele fala tão mal, que menino feio pra caramba, ele não vai dar certo na reportagem. Não, piazada, não. Quem faz isso, cara, é o Espírito Santo. Eu já vi gente muito estranha ser bons comportores. Desculpa, né? Mas tem gente que é feia e vende. Tem gente que fala mal e vende. Por quê? É instrumento. Então, qual que é a minha função? Chamar. O que vai acontecer depois, eu não sei. Ellen White fala o seguinte, comportagem não é para todos. Mas como que a gente fica sabendo sobre isso? Cara, é levando a pessoa para comportagem. Então, gente, quanto mais visitas, mais probabilidade de fechar. É uma venda. E você precisa mentalizar aquilo que você está oferecendo, né? Um dos maiores meios de você recrutar é fazendo o quê? Pedindo indicações. Fiz uma colinha aqui, vamos ver se vai dar certo, né? A gente tem um problema nessa geração, que é as mensagens. Comportagem, o ponto fundamental para ela existir é o quê? É o contato pessoal. Não existe comportagem sem contato pessoal. Então, se você está na comportagem, no call center, cara, comportagem é contato pessoal, conversar com pessoas. E recrutamento é contato pessoal. Então, se a pessoa está no colégio, você não liga, você não manda mensagem, você vai pessoalmente. Cara, passar um contato de alguém de longe, então você não manda mensagem, você liga para a pessoa. Hoje a gente tem medo em ligar para as pessoas. Eu tenho essa dificuldade até hoje, né? Eu não gosto de gente me ligando e tal, e demora. Mas, cara, pro recrutamento, tem que ligar para a pessoa. Você tem que conversar com ela. Porque no áudio, na mensagem, você não vê a tonalidade de voz, você não sabe se a pessoa está aí sendo irônica. Você não sabe nada, cara. Então você tem que falar com as pessoas. Como que a gente pede indicação? Geralmente, você que faz indicação, comporta um tempo, você sabe o que eu estou falando. Existe aqueles clientes com potencial, aqueles clientes com muito potencial e aqueles clientes que você sabe que se insistir muito vai levar um livro. Recrutamento, gente, é a mesma coisa. Então, se você está andando ali no colégio e pegar alguém aleatória, a probabilidade de fechar ela é pouca, mas fecha. Se você está no colégio, você está lá, você é um comportor ou um líder e está no colégio e alguém te indica alguém, um nome, a probabilidade de fechar é muito grande, muito grande. Se alguém indica alguém que já comporta e tá indecisa para onde vai, cara, esse é o teu potencial de venda. É essa pessoa que você não marca horário, você vai e conversa. Eu vi muita gente falando o seguinte, vem conversar comigo semana que vem. Gente, não existe isso. É a mesma coisa do cliente falando o seguinte, cara, eu gostei, mas vem aqui semana que vem. Eu gostei, mas eu vou pensar. Cara, não existe isso. Você tenta falar com a pessoa o mais rápido possível. Mas eu tenho que estudar para a prova. Gente, tem que estudar para a prova, mas é 15 minutos para você conversar com a pessoa. Pode anotar o que eu estou falando. Todo contato que você posterga não dá certo. Não dá certo, cara. Não é que eu tô exagerando aqui, né? Dá certo, mas, cara, você quer recrutar bem? Você quer passar de 30, 40, 50 recrutados? Então você precisa ser ágil e você ter senso de urgência. O líder precisa ter isso, o comportor, você precisa ter isso, senso de urgência. Tem que fazer? Não é para amanhã, é para hoje. Um dos pontos que você precisa, e aí então beleza, você está no colégio, você é líder, comportor, você quer levar pessoas para comportagem, e aí você está no colégio do zero, como que você começa? Número 1, primeiro passo, há vários meios de você recrutar. Exemplo, pessoas próximas, é um parente, é a cidade de onde você veio, é na igreja. A gente tem pessoas próximas que não necessariamente vão vir comportar, mas elas vão te passar nomes de pessoas que elas conhecem e ela nem sabe se pode comportar, mas você entra em contato. Quando você é um líder e está começando do zero, eu estou começando uma campanha do zero, não tem ninguém. Gente, pessoas próximas, liga, levantar contatos.
Então, eu sempre pedi isso para meus comportores, né? Eu não gosto muito de celular para isso. Papel e caneta, o que você está fazendo? Visitando pessoas e anotando. Você está ali anotando, certo? E aí quando você olha, você tem 20, 30, 40 nomes para você, exemplo. É assim que é o recrutamento. Você precisa ter uma lista de nomes visíveis. Tem que estar visível. Cara, hoje falei com fulano. Ah, caramba, ó, tá aqui, ó. Tá uma bagunça que eu cheguei de viagem. Aqui tá meu diário. Esse é meu diário. O que é que eu faço no meu diário? Primeiro que eu anoto ideias, anoto sermãozinho e tal. E cara, eu sempre tive o papel e caneta como prioridade. Exemplo, aqui é minha vida na comportagem. Sempre fiz isso. Entende? Então, exemplo, o meu ministério tá aqui, ó. Ideias, responsabilidades, aquilo que eu quero fazer, aquilo que deu errado, minhas brigas. Cara, tá aqui. Tudo que você abrir e quiser do meu ministério tá aqui. Mas você não vai abrir. Isso aqui é pessoal. Mas tá aqui. Então, cara, tem uma lista de nomes. Coloque nomes, ligue, deu errado, fulano indicou. Cara, porque o nosso cérebro ele tem um problema muito grande do que de esquecer. Às vezes a pessoa fala assim, cara, fala comigo amanhã. E eu não falava com a pessoa. Por quê? Porque eu não anotava. E eu tive um pastor aí que trabalhei com ele no tempo que ele falou o seguinte, cara, eu não confio em quem anota. E realmente, eu não confio em quem anota. Você precisa anotar e levantar. Beleza, tá levantando nomes? Mas pastor, eu não sou uma pessoa muito conhecida, não tenho muitos nomes. Cara, então primeiro passo, levantar nomes de conhecidos e pegar indicação. Segundo passo, gente, internet. Um dos maiores meios e canais hoje que nós temos de força é o quê? Internet. E não é a internet só usando a internet da equipe. Você usa o seu perfil para isso. Porque os seguidores do seu perfil não necessariamente são os mesmos seguidores do perfil da equipe. Você faz um cronograma de postagens, você faz os seus comportores repostarem e você cria um canal ali. Eu fiz muito isso, de entrar no Instagram. Eu vou dar ideia aqui, né? Mas é assim que eu fazia. Eu olhava as postagens de comportagem, quem comentou e quem curtiu. E eu mandava uma mensagem pronta. Oi, tudo bem? Eu sou Alisson Santiago, eu sou líder da equipe tal. Só queria te fazer uma pergunta. Eu vi, você comporta? Você está fechado com alguma equipe? Pronto. Se a pessoa, não sei o que é comportagem, puf, ligava para ela. Cara, eu comporto, mas não tive uma boa experiência. Ah, então você não está fechado? Não. Cara, deixa eu falar com você. Se você me der 1%, só de ouvir, cara, me dê 1%. Se você puder me ouvir, cara, dê 1%. E deixe que Deus faz o resto. Ah, tô fechado, cara, Deus te abençoe, tchau. Então pronto, eu levantava nomes no Instagram. Mas se você está no colégio, um dos maiores meios que tem é você procurar os comportores que estão no colégio, conversar com eles, e eles vão ter um ciclo de amigos, e você vai pedindo nomes. O melhor jeito é o comportor falar com a pessoa e você depois de falar com a pessoa. Mas não necessariamente vai ocorrer isso. Já aconteceu várias vezes, mas várias vezes. De eu falar com o comportor, ele me indicar alguém, ele falar que vai falar e não fala, mas tá tudo bem. Mas o melhor jeito é o comportor falar assim, cara, legal. Cara, fala pra ele que eu queria falar com ele sobre a comportagem e tal. E fala pra ele que amanhã e tal. Cara, pronto. Você... Ah, mas eu senti que o comportor não quer indicar ninguém. E fala, gente, aí a gente tem que quebrar uma objeção, a gente tem que saber trabalhar. Então, você levanta os seus conhecidos, próximos, parentes, igreja onde você veio, vai fazendo uma rede de indicação. 2, você está trabalhando no colégio, você procura quem? Os seus comportores e peça a indicação. Pastor, eu estou no colégio e não tenho nenhum comportor. Cara, perfeito. Você está estudando, você tem um ciclo de pessoas que estão onde? Na sua sala. Você entra em contato com essas pessoas. E aí, essa relação, hoje os líderes e os comportores, eu vejo eles com muito medo. Com muito medo. Do que? De abordar as pessoas. É muito simples. Exemplo. Você está conversando com uma pessoa aleatória, assim, de trabalho. Cara, que legal, fiz o trabalho de cristologia, não entendi nada, mas vai ter a prova, não sei o quê. Cara, deixa eu te perguntar, tu comporta? Pronto. Você está conversando de algo aleatório e já jogou pergunta no peito do cara. O cara, pum, o quê? Pronto, é isso. O cara, não, cara, comportagem não sei o quê, pá. Você começa a conversar com a pessoa. Simples, gente.
O que eu fazia quando eu fui líder eu fui líder no NASP, Engenheiro Coelho, e líder no IAP. O IAP eu já era líder há um bom tempo, para mim era mais fácil. Um exemplo, tinha as pessoas que limpavam a faculdade após as aulas à noite. Eu ia lá após as aulas e ia de sala em sala. E aí, gente, tudo bem e tal? Caramba, bem. É ruim ser bolsista. Vocês ficam aqui até que horas? Ah, a gente fica aqui até que horas? Cara, legal. Cara, eu posso ajudar vocês? A pessoa se assustava. Cara, vocês estão limpando a carteira? Só me ensina, vou ajudar. E a pessoa, cara, o que esse cara tá fazendo? Cara, e eu começava a conversar com a pessoa e começava a falar sobre comportagem. Cara, a pessoa fechava. Porque é o seguinte, se o líder tá aqui limpando a carteira comigo, cara, esse líder vai estar comigo no campo. Entende? Então, o que eu gostava, eu nunca gostei de recrutar comportores que já comportavam. Eu gostava de comportores virgens, assim, né? Se for falar. Por quê? Cara, eles não sabem nada de comportagem, tudo que você ensinar, eles vão replicar. Gente que vem de outra campanha, ele acha que ele é o dono da verdade, então eu nunca gostei. E, cara, era a coisa mais gostosa do mundo, pegar os novatos. É simples. Festa da Vitória, tinha o nome lá de quem fechou bolsa, ia falando o nome, aparecendo o nome, eu ia anotando no meu celular quem eram essas pessoas, depois eu procurava e entrava em contato. Então, você vai fazendo uma rede, internato, você vai o quê? De quarto em quarto. Oi, gente, tudo bem e tal? Cara, sabe quando você quer pedir uma indicação e dá uma de desentendida assim? Eu chego assim no quarto, cara, e aí, pesado, beleza? Cara, deixa eu te perguntar, o Rodrigo é desse quarto aqui? Cara, Rodrigo, não, certeza. Qual que é o teu nome? Ah, cara, que curso você faz? E você já puxa um lado de interesse com a pessoa. Qual que é o lado de interesse? Cara, é o curso que ela faz. Então, quando você vai dar oferta, o que você faz? Quem é você? De onde você veio? O que você foi fazer ali? Não é? Quando você vai recrutar uma pessoa que você nunca viu na vida, cara, cara, tudo bem? Eu sou o Alisson, cara, eu tô visitando o pessoal aqui, orando com eles, cara. Você tem algum pedido de oração? Pronto, eu abordei alguém. Cara, que curso você faz? Ah, cara, que legal. Cara, o que te fez fazer odonto, cara? E nossa, cara, eu vejo aqueles vídeos do TikTok, a galera fazendo restauração, os dentes assim, cara, eu não tenho estômago. O que te fez? Ah, legal. Cara, você tá puxando um assunto, quebrando o gelo e falando algo em comum com aquela pessoa. E do nada você tá fazendo o quê? Você tá falando da comportagem para ela. Mas o que você não pode ter, gente? Medo. Medo. E aí é normal você ficar inseguro, você ficar com medo de falar besteira. E gente, é assim, mas é assim que aprende. Então, como que o comportor ele cresce? No campo. Como que o líder cresce? No campo. E a gente precisa entender que no semestre, cara, qual que é o nosso campo de trabalho? Cara, é o colégio. Então, qual que é o comportor com grande potencial para você? Porque o que o líder precisa fazer? Gente, você cria uma campanha, você recruta no colégio, você leva para comportar, você traz ele, o comportor bem feliz, ele vai ficar fidelizado, ele vai chamar outras pessoas e a sua equipe começa a tomar forma no colégio. Então vai chegar uma hora que você é conhecido, as pessoas conhecem você, elas conhecem a sua equipe e você não vai precisar ficar se matando igual o início de uma campanha. É isso que você precisa entender. Que, cara, ama a comportagem, eu tô recrutando. Vai chegar um momento que você não vai ficar igual um louco todo semestre chegando e recrutando, porque depois as coisas começam a ficar de forma natural, mas tem um preço a se pagar. Então, quando você... Nossa, eu já tive líderes assim, né? Na verdade, na campanha agora, eu falei pra eles, falei, cara, 70% do recrutamento de vocês são pessoas aleatórias que não estão no colégio. Qual que é o problema de quando você leva muita gente que não está no colégio? Que a grande maioria não vai para o colégio, volta para suas casas, você não tem um nível de fidelização boa, o que acontece? Cara, você fica naquele ciclo vicioso de sempre estar recrutando gente de fora. Quando você recruta gente do colégio e a sua equipe começa a tomar uma proporção dentro do colégio, pronto, você não precisa se matar. Então a gente falou aqui sobre ética, a gente falou sobre como recrutar as opções, né, pedir indicações, como abordar as pessoas. Então, gente, o melhor meio é pedir indicação, não tem indicação, gente.
vai de casa em casa, vai de porta em porta dentro do colégio, tá? Gente, há uma estrutura. Quando você vai recrutar, cara, tem uma estrutura. Qual que é a estrutura? Simples, é o quebra-gelo. Você se apresenta, você faz o quebra-gelo, você cria uma amizade, você cria uma necessidade, você resolve a necessidade da pessoa e faz o fechamento. E esse fechamento ele tem que ser indução. Então, quando eu vou falar com a pessoa, eu sempre bato numa tecla. Qual que é a tecla que eu bato com a pessoa? Espiritualidade, ponto. É porque isso é o que eu acredito. Geralmente, quando o líder vem falar com você, ele vai falar o que o coração dele está cheio. Se o teu líder falou só... Alguém foi te recrutar e falou só sobre dinheiro, o coração dessa pessoa é só dinheiro. Simples. Ai, resultado, dinheiro. Cara, o que move esse líder é só dinheiro. Dinheiro. Simples. Então, cara, posso ir recrutar e falar dos resultados da equipe? Pode. Você pode recrutar e falar dos resultados dos comportores? Pode. Você pode comportar e falar... Cara, você pode fazer o que você quiser. Mas, cara, todo ser humano ele é igual. O que ele fala? O que o coração tá cheio. Então, cara, o quebra-gelo eu sempre usei da onde essa pessoa veio e sobre o curso dela, por que ela escolheu o curso, o que ela tem gostado, o que ela tem gostado do colégio, se ela é uma pessoa fora da cultura do colégio, exemplo, eu sou pastor aqui perto da FAP, a Faculdade Adventista do Paraná. Se a pessoa não é do Paraná ou é do Paraná, já é um ponto de amizade. Cara, que legal, que ponto do Paraná? Cara, conheço essa cidade. Não sou do Paraná, sou do Rio Grande do Sul. Bate, sério? E o que você tem gostado do Paraná? Tá com saudade do povo gaúcho? Um ponto em comum você precisa ter com a pessoa. Você precisa criar amizade com a pessoa. Uma oferta, tá? E quando você tá falando com a pessoa, ela vai falar o que o coração tá cheio. Ah, eu escolhi isso porque, cara, eu quero trabalhar na obra. Cara, eu escolhi esse curso realmente por causa do dinheiro. Eu quero ter uma estabilidade financeira. Cara, legal, você quer ter uma estabilidade financeira? Cara, legal, você quer servir a Deus? Depois que você faz isso, você fala, cara, você já comportou? Não, nunca comportei. Aí vem a pergunta, cara, por que você nunca comportou? Geralmente, quando eu vou falar com alguém, as pessoas nunca comportaram por medo de sair devendo ou não entendem a comportagem. E aí, gente, você vai ouvir a pessoa falando. Ela vai falar pra você, cara, o meu problema é que eu tenho medo de sair devendo. O meu problema é que, cara, todos os comportores que eu conheci ou líderes eram corruptos. Eu fui e saí, não saí devendo, mas me senti lesado. Como comportagem envolve o financeiro, gente, cara, mexe naquilo que há de sensível no coração do homem, né? Mexeu no bolso, cara, mexeu com o coração da pessoa. Então, quando você tá falando com a pessoa e ouve ela, você fala, cara, legal, eu amo a comportagem, né? Então, cara, é por isso que eu tô falando com você e eu vou falar com você. E, cara, se o Espírito Santo tocar o teu coração, cara, eu queria muito que você tivesse onde nós iremos estar, a gente vai estar em tal cidade, nós somos de tal campanha. E, cara, eu sou um dos líderes ou eu sou um dos comportores. Quando o comportor vai falar assim, gente, ele tem autoridade. Porque quando vai o líder, o cara quer fazer minha cabeça. Gente, seja sincero com a pessoa. Fala, cara, eu queria muito que você fosse, eu necessito de ter pessoas, mas eu creio muito que Deus abençoa pessoas e não lugares. João, Maria, Roberto, eu sei onde você estiver, cara, Deus vai estar te abençoando, eu não tenho dúvidas disso. Deus, ele vai te abençoar. Mas, cara, se o Espírito Santo falar com você, eu gostaria muito que você respondesse e viesse com a gente. Cara, a gente está com uma equipe comprometida, a gente tem treinamento, a gente tem assistência e, cara, é só disso que um comportor precisa para ter sucesso. Treinamento, assistência, um campo e, cara, e dar o seu melhor. Gente, aí é o ponto principal. Quando você vai indo pro fechamento, você criou amizade e você tem que ir pro fechar com a pessoa de finalizar a proposta, entre aspas, você nunca fala, cara, aqui, e aí, o que você acha? E aí, vamos? Sim ou não? Gente, não é assim. O que você faz? Cara, para algumas pessoas terem sucesso na comportagem, Ellen White fala isso, a gente precisa seguir alguns passos. E aí, ó, você vai fazer a pessoa imaginar algo. Talvez ela tá até com não no coração dela já para falar para você. Você fala assim, João, deixa eu te perguntar. A gente começa o treinamento dia 10, dia 14. E deixa eu te perguntar, você pode estar dia 14 na campanha? Porque, João, 50% do sucesso e o resultado do comportor está realmente relacionado ao treinamento.
Você acha que vai estar lá? Pronto. O que você está fazendo? Na hora a pessoa vai falar, eu acho que eu posso, então, eu queria ir para casa, eu não vou estar liberado, não, mas cara, eu não quero comportar. Então quando ela der alguma objeção, você vai trabalhar. Então, exemplo, você jogou essa primeira pergunta, ele falou, não, cara, mas eu não sei se eu quero comportar e tal. Cara, se você não fosse comportar, o que você iria fazer nas férias? Eu quero ver meus pais e tal, bababá. Cara, esse é o melhor argumento, o cara que vai para casa, porque você só usa aquilo que tem que usar. Fala, irmão, a gente quer fazer Jesus voltar ou não, cara? Você estando na sua casa com seus pais, realmente, Jesus vai voltar? Cara, você não acha que entre a Netflix da sua casa e o campo, cara, o campo não é a melhor opção para você fazer aquilo que Jesus fez por você? Cara, Jesus ele precisa do nosso sacrifício e você vai para a espiritualidade, você mostra para ele, gente, você não mente, você só mostra para a pessoa aquilo que é. Cara, a gente comporta para salvar pessoas. E, João, eu vou te falar uma coisa, se você for comportar, cara, você não vai voltar a mesma pessoa. Eu tô tanto tempo, cara, eu não sou a mesma pessoa. Então, se ela deu objeção nessa primeira indução, se ele fala, não, cara, eu acho que eu posso, eu acho que... legal. Cara, deixa eu te perguntar, tem gente que vai comportar e não consegue ficar até o final. E geralmente quando você participa do treinamento e você fica até o final, João, sabe o que acontece, cara? Vai dar certo. Você acha que você consegue ficar até o final? Ele fala, mas quando é o final? Cara, é tal data. Cara, mas eu tenho que estudar, eu tenho que voltar pra aula, e blá. Fala, cara, é 2 semanas, cara. E você sabe, se faltar 2 semanas, você não vai morrer, você não vai ficar com nota vermelha, mas você precisa ter uma boa experiência do começo ao final. Porque Deus pode te abençoar e fazer coisas extraordinárias no último dia. E uma terceira pergunta, cara. Algumas pessoas têm dificuldade em seguir aquilo que o líder fala. Se você fosse hoje comportar, mesmo você não entendendo o que o líder está te falando, cara, você tem problema em cumprir, em seguir regras, em seguir o que o líder te fala? Aí o cara, não tenho problema com isso. Aí você vai para a quarta e última pergunta, cara. Para a comportagem dar certo, Ellen White fala que Deus, ele abençoa muito e ele põe o chão, ele abre o mar para quem põe o pé. Você acha que no campo, você indo mesmo com dificuldades, mesmo com problemas, e cara, você vai ter um treinamento que você vai aprender até a bater palma. Cara, você promete dar o seu melhor? Não, cara, se eu for, eu vou dar o meu melhor. Cara, que legal. Cara, você é um cara muito bacana. Nossa, eu vi que você é uma moça de Deus, eu vi que seu coração tá certo. Cara, o que te impede, cara, de estar com a gente? Cara, vamos viver essa experiência. Gente, pronto. Ali você já fez tudo que precisa fazer para você recrutar uma pessoa. Mas sabe o que você tem que fazer? Tem que fazer. Se você não for atrás das pessoas, elas não vão cair no seu colo, tá bom? Às vezes você vai recrutar alguém, você vê que a pessoa está interessada no dinheiro, que ela só fala, mas isso. Eu sempre falo o seguinte, fulano, cara, muito obrigado pela conversa, muito obrigado por ter me escutado, mas eu acho que o propósito da nossa campanha, com aquilo que você quer, tá muito distante, cara. E, cara, eu acho que não vai dar certo. Então, cara, pode ir para outra campanha, eu vou estar orando por você e tamo junto. Porque tem gente que você vê que ele tá ali pelo dinheiro, que é comércio, ele quer ter benefício em tudo. E, gente, eu tenho essa filosofia. O cara, quando quer extorquir a igreja, uma campanha, que é isso que ele faz. Cara, é a igreja. Ele não serve para campanha, né? Qual que é o problema? Que algum líder, alguma campanha fez isso e ele acha no direito de fazer isso com todo mundo. Então, eu nunca gosto, eu não gosto de pessoas assim. Então, geralmente, uma campanha ela vai ter aquilo que o líder acredita. Quando o líder gosta muito de dinheiro, ele vai ter cobertores que estão buscando só dinheiro. Quando um líder, eu aprendi isso com o pastor Davi Barbosa na época. Eu fui liderar e tal, e o pastor Davi falou o seguinte, Santiago, ele me chama de Santiago. Cara, parabéns pela técnica, parabéns pela campanha, mas irmão, você precisa vir e ser pastor dos seus cobertores. E cara, aquilo ali falou com o meu coração. Eu sempre falei, cara, isso é verdade. Então eu sempre tive como isso. O que é a campanha? Cara, é minha igreja. Eu sou líder, cara, eu vou cuidar das minhas ovelhas. Não é só a parte financeira.
Reportagem é o quê? Vender literaturas. Mas a gente tá ali com pessoas que vendendo literaturas com depressão. A gente quer ali pessoas vendendo, cara, distante de Deus. Então, o que que vale a gente deixar a literatura salvando as pessoas se a gente não está salvando quem está dentro? Então, do que vale a pena? Então, eu sempre tive isso como filosofia. Cara, a reportagem é para salvar as pessoas lá fora, mas ela precisa salvar as pessoas que estão perdidas aqui dentro. Porque uma coisa é você trabalhar para Deus, outra coisa é você trabalhar com Deus. Fechou? Então, gente, essa foi uma introdução aí do que seria o recrutamento, que é algo essencial para uma campanha.